Então, agora que a gente sabe um pouco mais das características das gimnospermas, a gente vai para uma etapa um pouquinho mais complexa e a mais importante também, que é o ciclo de reprodução desse grupo, né? Então, antes de tudo, a gente vai citar alguns conceitos importantes que a gente tem que saber para a gente dar aí procedimento ao ciclo, beleza? Então, primeiramente, a gente tem que destacar a presença do estróbilo, que a gente já viu e agora a gente vai ver para que ele serve, beleza? Então, estróbilo, o que é? É uma flor feia, entre aspas, e é uma estrutura ali que tem a função da reprodução. Mas é bastante importante a gente lembrar também que ela não atrai nenhum agente polinizador. Então, logo ali, igual eu falei, não tem nenhuma fruta que protege, então não tem nenhum agente também que vai fazer essa transposição do estróbilo masculino ao feminino, porque as gimnospermas elas possuem outro tipo de reprodução, não é através de agente polinizador, beleza? Então tá, pessoal, a gente já sabe ali que uma diferenciação delas é a presença do estróbilo. Outra coisa muito importante que a gente tem que saber é que a fase gametofídica, que é a fase que produz gametas, ela é extremamente reduzida. E ela é muito dependente também da fase esporofídica, que é a fase que produz esporos. Beleza, pessoal? Isso é a característica mais marcante aí do grupo das gimnospermas e a gente tem que entender isso muito bem. Beleza? E ao longo do ciclo vocês vão entender o que eu falo, que essa fase gametofídica ela é muito curta mesmo, bem reduzida, deixando ali maior parte dos acontecimentos importantes para a fase esporofídica. Então agora a gente vai entender como ocorre todo esse processo de reprodução para dar origem ao novo indivíduo, beleza? Pessoal, no quadro aí, eu meio que tentei desenhar, que eu não sou nenhum desenhista, tá aí um representante do grupo das gimnospermas, beleza? E a gente, puxando um zoom nesse representante, a gente pode ver ali a presença dos cones, que nada mais é que o estróbilo. Você lembra que eu falei com vocês? Que os cones são os estróbilos bem desenvolvidos? Então, a gente tem que entender que existem dois tipos de estróbilos, o masculino e o feminino. Então, o masculino ele é mais achatado ali e o feminino ele é um pouco maior, beleza? A gente consegue diferenciar ali visualmente e também pela composição deles. E a parte feminina é um pouquinho maior. Então, a gente vai começar pela parte masculina para esclarecer como funciona essa, essa parte, para depois fazer o encontro dos dois, dando origem ali a outro indivíduo. Mas então vamos lá falar agora da parte masculina. Então, dentro do estróbilo masculino ali, a gente vai encontrar algumas pequenas estruturas que chamam microesporângio, cujo ela é diploide e é 2N. É muito importante a gente ressaltar isso. E esse microesporângio, ele dá origem a outras pequenas estruturas que são os microsporos. E esse microsporo, com o tempo, ele sofre ali a meiose, né? E dá origem ali ao grão de pólen, beleza, pessoal? E depois dessa meiose, a gente tem que saber também que ele sofre a meiose e era 2N e depois ficou N, beleza? Ele se torna haploide após a meiose. Então, o grão de pólen, ele é haploide. E sobre a estrutura desse grão, ele, ele é importante ressaltar que possui ali uma espécie de asas em volta dele, entendeu, pessoal? Não é bem rasa assim e tal, mas é como se fosse uma estrutura para facilitar ali ele ser carregado pelo vento. Por quê? Porque ele vai ser solto pelo esse estróbilo, vai ser solto ao vento e ele vai ser carregado ali até encontrar, se ele der sorte, é claro, com a parte feminina. Entendeu, pessoal? Então, esse tipo de polinização chama polinização anemófila. Então, ela é feita ali pelo vento, né? Ele depende muito da sorte para encontrar. Então, essa é a parte masculina, igual eu falei, essa é a parte bem fácil, a gente pode pegar tranquilamente. Agora, a gente vai para o outro lado do caminho. Vamos para o lado feminino. Então, falando agora do estróbilo feminino, se a gente olhar por dentro dele, a gente vai achar essa estrutura aí que está aí no quadro. E ela tem uma pequena partícula ali que é chamada de megaesporângio. E esse megaesporângio, é claro, ele é 2N, ele é diploide e ele sofre meiose. Então, essa meiose, o megaesporângio, ele dá origem a 4 células. 3 dessas células se degeneram e uma vai formar ali o megásporo funcional, cujo é haploide por causa da meiose, e esse megásporo funcional, ele vai absorver ali uma estrutura nutritiva e dando origem ali
a fase gametofídica, beleza? Então, essa estrutura que o megasporo funcional deu origem, ela se destaca ali por ter diferentes funções. Então, a gente pode observar aí que tem tipo um núcleo que é chamado de arquegônio. A gente já observou a presença do arquegônio nas briófitas e nas pteridófitas. Então, dentro desse arquegônio, a gente vai encontrar ali a oosfera, que tem um núcleo que é haploide, que é ali onde fica o óvulo, né? Vamos dizer assim, do estróbilo feminino. E também a gente vai ter uma importante estrutura que eu vou falar um pouquinho mais dela mais para frente, que é o tubo polínico, que vai dar origem a um caminho ali que vai levar o grão de pólen à osfera. Mas beleza, vamos falar dessa parte então agora, porque vocês lembram do grão de pólen que eu falei que ele ia precisar de ter muita sorte para encontrar o estróbilo feminino, o gametófito feminino? Então, vamos supor que teve um bem sortudo ali que acabou que encontrou. Então, ele encontrou ali o gametófito feminino. O que que vai acontecer? Assim que ele encontrar o gametófito feminino, ele vai se desenvolver ali e transformar em duas células. Uma célula vai ficar ali paradinha, quietinha na entrada. Tá vendo? Nessa entradinha que tem aí no gametófito feminino. Então, um vai ficar quieta e a outra estrutura, ela vai dar origem ali a um caminho até chegar à oosfera. E esse caminho, ele é chamado de tubo polínico, igual eu falei com vocês. E a outra célula, depois que já se formou o caminho, ela vai passar por ele e fecundar na oosfera. Então, depois da fecundação ali, né, a gente vai juntar o N da osfera e o N do grão de pólen, vai formar ali o 2N, um indivíduo diploide, e depois dali ele começa a desenvolver, formar um embrião, e depois dali o resto é história, né, pessoal? E vale lembrar também que todas as estruturas haploides ali que foram importantes na fase do processo da reprodução, elas vão se juntar ali e dar origem ao tegumento, à semente, que fazem parte ali da estrutura que protege o embrião, beleza? Então o embrião ele vai ficar ali até se desenvolver e ele vai ser liberado para encontrar ali um local propício e se ele encontrar, vai ocorrer a germinação, beleza? E uma vez que essa semente é germinada, uma vez que ocorre a germinação em um local propício, ali se começa a surgir a raiz, o caule, as folhas, e assim começa o ciclo novamente e também a nova fase esporofítica. Então, pessoal, a gente vê que esse ciclo é sim um pouquinho complexo, mas não tem mistério nenhum. Então, com isso, a gente fecha o resumo aqui sobre as gimnospermas, né? A gente já percebe uma grande evolução em relação os outros grupos, como, por exemplo, as briófitas e as pterodófitas, porque a gente vê ali a presença do tubo polínico, a gente vê que o ciclo é bem mais complexo, que a fase gametofídica é mais curta do que a fase esporofídica, e também a gente vê uma diferença no porte sobre os representantes dos grupos, né? Porque das briófitas, das pteridófitas eram sempre menores ali. E a partir das gimnospermas, a gente já vê presença ali de árvores com porte maior, como por exemplo das coníferas, né? E a gente viu também que esse grupo ele já tem ali a presença do estróbilo, né? Tanto como masculino, tanto como feminino. Espero aí que todos tenham gostado, que todo mundo tenha entendido tudo direitinho. E caso contrário, eu deixei um tempinho também no final da aula para estar respondendo aí algumas dúvidas, alguma pergunta da matéria, ao vivo. Beleza, pessoal? Então, encontramos aí de novo no ciclo das angiospermas.